Olá! Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do despertar da consciência, porque nós estamos reencarnados aqui na Terra justamente para ampliar o nosso nível de consciência. O despertar da consciência acontece pelo conhecimento. É o conhecimento que nos liberta. Buscar o conhecimento é fundamental para a nossa existência, produtiva, né? Nós não queremos ficar aqui na Terra simplesmente vivendo, vegetando. Nós queremos uma existência produtiva. Então, a busca do conhecimento é que deve nortear a nossa vida, não é? Deve ser a tarefa principal da nossa existência. Uma vida sem busca de conhecimento não vale a pena ser vivida, não é? A conscientização de que uma vida sem aprendizado não vale a pena ser vivida é importantíssima para a nossa evolução. Nós não temos o direito de ficar jogando o nosso tempo fora. O nosso tempo é muito precioso e nós devemos utilizá-lo justamente para adquirir conhecimento, para ampliar os nossos horizontes, né? Nós não temos o direito de viver por viver. Jesus diria: os gentios vivem assim. O cristão não tem esse direito. O cristão já sabe da realidade espiritual. Então nós devemos dar sentido à nossa existência, honrar a nossa vida, valorizar o nosso tempo com coisas úteis. Nós fomos colocados aqui na Terra para isso. Então, como é que nós devemos raciocinar, né? Se nós estamos aqui na Terra para ampliar os nossos horizontes de consciência, se nós somos colocados aqui para isso, então nós devemos buscar a excelência em tudo que fazemos, ser bons nos nossos labores, da lavagem de um banheiro à gerência de uma indústria, ser excelentes em qualquer posição que nós estejamos. Nós vamos buscar o nível ótimo, não é? Do nível de excelência. Sede vós perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito, nos disse o Mestre Jesus. Então nós não vamos fazer nada pela metade, não vamos fazer nada apressados de qualquer jeito. Quem adquire a consciência da importância da própria vida, assume integralmente os compromissos assumidos. Por exemplo, quando jovem, uma pessoa muito querida dizia: sabe, eu vou me casar. Se não der certo, eu me separo. Não tem problema. Essa pessoa passou por poucas e boas e continua firme e forte no compromisso assumido. Depois de, 50 anos de ouvir essa frase e observando as atitudes dessa pessoa hoje, pelo fato de ter se tornado espírita, essa pessoa passou a enxergar
com consciência o relacionamento que ela tinha assumido. Então, aquele modo de ser, aquele nível de consciência que fazia com que ela encarasse o casamento como algo volátil, passageiro, deu certo, deu, não deu certo, não deu, foi modificado pela consciência adquirida com o conhecimento da doutrina espírita. Então, queridos, a consciência é tudo. Nós entendemos que só existe aprendizado quando há uma mudança de comportamento. Então, se nós buscamos no Cristo, nos ensinamentos do Cristo, o nosso modo de vida, nós não podemos ficar apenas no conhecimento teórico. Nós temos que trazer isso para a nossa vida. E trazer isso para a nossa vida significa mudança de comportamento. Então, nós entendemos com o Espiritismo que as doidivanas do passado, reencarnadas, ao se tornarem espíritas, seguram casamentos. Quantos casamentos difíceis, mas que com o conhecimento da doutrina dos espíritos, com a vivência dos ensinamentos de Jesus colocadas na vida, a pessoa consegue o entendimento, a compreensão. Então nós podemos dizer com toda certeza que as doidivanas do passado, reencarnadas e com o conhecimento adquirido com a doutrina dos espíritos, seguram casamentos difíceis. Nós poderíamos dizer, bom, aquela frase, né, a teoria na prática é outra coisa. Então, com a teoria, né, com o aprendizado e colocando na prática essa teoria, a mudança do comportamento acontece. Isso é conscientização. Quando se percebe essa nuance, é quando cai a ficha. Quando você percebe que você tinha um entendimento de uma forma, porém, com a maturidade adquirida, com a amplidão, com a amplitude do conhecimento, a prática que seria considerada normal em determinado tempo pode ser deixada de lado e se adquirir uma prática diferenciada, não é? A pessoa então pode ter um vasto conhecimento teórico e continuar na mesma. Continuar na mesma, porque não caiu a ficha do sentido da vida, da realidade espiritual. Não cair a ficha é permanecer na mesmice. Vai adquirindo, acumulando conhecimento teórico, vai ficando armazenado, não é perdido, porque em algum momento essa ficha vai cair, esse entendimento vai chegar, não é? É muito interessante a gente pensar que às vezes a pessoa fala assim, olha, a pessoa só dá valor a alguma coisa quando ela perde. Então, quando nós temos um relacionamento e com aquele entendimento de que deu certo, deu, não deu certo, não deu,
E a pessoa leva isso ao ponto de complicou, separou, não vou ficar insistindo. Muitas vezes, quando a pessoa perde aquele ente que ela não levou em consideração no sentido do entendimento, aí ela vai rever os valores e ela vai pensar, poxa vida, eu poderia ter conquistado essa pessoa, não é? A gente vê casos assim, com pessoas que não é, perderam, que se separou da pessoa pela morte. Tinha um grande sentimento de atrito, um grande desejo até de separar, mas quando aconteceu o desenlace e a pessoa foi analisar a situação, ela percebeu que realmente, às vezes, quando a gente está junto com alguém, a gente não consegue valorizar, a gente não consegue perceber até as qualidades, porque perfeito ninguém é, né? Não existe perfeição. Então, muitas vezes, para a pessoa entender o que se passa na realidade da vida, né, ela tem que passar por dores. E as dores são inevitáveis, né? Nós vivemos num mundo onde a dor ela é inevitável. Tem doenças, tem miséria, tem morte, né? São lições. Então, às vezes, a pessoa com um vasto conhecimento teórico e não conseguindo colocar em prática aquelas teorias, ela passa por uma situação dolorosa, como no caso que a gente citou da morte, para a pessoa valorizar uma relação, justamente para cair a ficha, para a pessoa compreender, para a pessoa entender tudo aquilo que ela está adquirindo de conhecimento teórico, né? Nós só evoluímos, nós só avançamos, né, quando nós agimos, quando nós mudamos comportamento, quando nós colocamos em prática, em todos os aspectos da nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. No aspecto pessoal, né, individual, saber que nós precisamos da higiene física não faz com que nós fiquemos limpos, não é? Nós sabemos, nós temos essa teoria da importância da higiene para a nossa saúde, mas só saber não nos coloca no sentido de rigidez, de limpeza. Nós temos que ter os nossos hábitos diários, né? Nós temos que ter os nossos hábitos diários de higienização, de alimentação adequada, de atividade física, e é isso que irá nos libertar das doenças, não é? Então, nós vamos aprendendo isso teoricamente, e aí nós vamos colocando na nossa vida, e nós vamos mudando o nosso comportamento, nós vamos modificando o nosso estilo de vida, e nós vamos conquistando saúde física. Então, o despertar da consciência é quando nós entendemos, eu tenho que fazer isso. Isso é importante para mim. É a determinação. Determinação tem a ver com vontade. A vontade acionada é a certeza do objetivo alcançado. Então, a vontade é o trampolim, é o real desejo de querer, é a persistência na execução do programa estabelecido.
Nós estabelecemos um programa diário de vida, mas nós temos que persistir para alcançarmos o nosso objetivo. Então, se a gente for pensar bem, nós não podemos, não devemos permitir na nossa existência o não posso, não tenho força suficiente. Não cabe. Não cabe isso na nossa existência, não é? No aspecto profissional, por exemplo, não ter orgulho exacerbado e não se permitir fazer trabalhos inferiores à nossa formação. Às vezes a pessoa fica emperrada, desempregada, entrando em depressão até, esperando algo condizente com a sua formação acadêmica. Não. Vamos encarar, vamos ser humildes, vamos fazer o que aparecer. Eu gosto lá do livro Nosso Lar, quando o André Luiz mostra a própria situação dele, que ele, como médico, ele encarou o serviço da enfermagem elementar, ele passou a mão num pano, ele foi limpar, ele foi ajudar no serviço de enfermaria, porque ele estava ávido por trabalho. Então, é um livro que vale a pena ser lido, ser relido. Nosso Lar, do psicografia do Chico Xavier, do André Luiz, porque ele demonstra situações incríveis no sentido da busca da humildade. Então, muitas vezes acontece isso aqui na Terra, nessa nossa existência. A pessoa adquire uma formação e ela acha que ela não pode fazer outra coisa que não seja condizente com aquela formação. E muitas vezes nós somos colocados em situações onde nós precisamos nos render, nos colocar numa situação de humildade e trabalharmos naquilo que aparecer, naquilo que for adequado para o momento. Precisamos entender que não existe acaso e talvez aquela simples função será o trampolim para coisas maiores. Alguém poderá nos ver naquela situação e sendo dedicados naquilo que nós estamos fazendo e nos oferecer novas oportunidades. Então, veja, se ficar sem dinheiro, em situação de penúria, mexe com o nosso emocional. E essa vibração nos empurra para baixo, de nos sentirmos coitadinhos, de deixarmos o coitadismo tomar conta de nós. Então é melhor pegar qualquer coisa, não ficar desocupado, desempregado. Emprego não depende de patrão. Vamos pensar no emprego como ocupação. Isso é importantíssimo. Porque eu decido do que é que eu vou me ocupar. Nós não teremos tempo ocioso, mesmo não temos um emprego remunerado, fixo. Nós vamos usando a nossa criatividade, vamos nos ocupando, vamos ocupando espaço e alguém poderá nos ver e nos oferecer um emprego remunerado. Sendo assim, o nosso entendimento, nós nunca estaremos desempregados, no sentido que é estabelecido, o emprego é só para receber dinheiro. Empregar o nosso tempo depende de nós. Se estiver precisando de dinheiro, eu posso fazer um bolo, sair vendendo na rua.
Alguém poderá me ver, gostar do meu bolo, me convidar para trabalhar na doçaria dele. Um exemplo, eu assisti no programa da Leda Nagli, numa ocasião, uma senhora que fazia sobremesas maravilhosas para os almoços, jantares que o marido empresário recebia os empresários na casa e ela cuidava da refeição, e um amigo do marido, maravilhado com as sobremesas que ela fazia, a convidou para abrir uma doçaria. E daí a coisa cresceu, hoje ela tem doçaria em Portugal, já tem 3 doçarias. E essa senhora nunca nem imaginou em se tornar uma empresária. Então vejo que o despertar da consciência é quando nós resolvemos encarar o que precisa ser feito. Certo? É isso. A parábola do filho pródigo, ela ilustra isso. O camarada pediu ao pai a parte que lhe cabia na herança e caiu no mundo. Quando ele viu que estava na pior, depois de ter badernado o mais que podia, gasto tudo aquilo que ele conseguiu quando saiu da casa do pai, a parte da herança que lhe cabia, quando ele estava na pior, comendo comida dos porcos, ele caiu em si, caiu a ficha. Ele ficou pensando, puxa vida, na casa do meu pai, os empregados comem muito melhor do que eu estou comendo comida dos porcos. Ele resolveu voltar. Ele resolveu voltar para a casa do pai e colocou todo o empenho nesse retorno, determinado em atingir o objetivo. Eu chego, eu volto. Colocou a vontade em ação e retornou. E atingiu o objetivo. A forma como o pai o recebeu demonstra o sentido da nossa vida na Terra. Não importa o que tenhamos feito nessa ou em outras vidas. No momento em que cai a ficha e nós voltamos ao bem, a festa no céu. No mundo invisível nós temos muitos amigos, muitas pessoas que torcem por nós. E quando nos vê com uma consciência mais ampla, um sentido maior, nos esforçando para retornar ao bem, como esse filho que foi recebido com festa. Acontece o mesmo conosco quando nós nos conscientizamos e retornamos ao caminho estabelecido por Deus para nós. E lá na parábola, lá no ensinamento do Evangelho, o pai diz, esse filho estava perdido e se encontrou. Vamos nos alegrar. Então, cada um de nós que entende o conhecimento teórico e passando por cima tanto tempo, mas na hora que cai a ficha e que nós retomamos o caminho, há uma festa na espiritualidade, porque nós estávamos perdidos no mundo e voltamos ao bom caminho. Há mais alegria por um ser que se redime do que por 1000 justos. No Evangelho está colocado isso, coisa linda, né? Eu gosto disso, demais, demais. Assim sendo, queridos,
Vamos colocar todo o nosso esforço na nossa regeneração. Na nossa regeneração física, buscando estabelecer a nossa saúde, na nossa regeneração espiritual, buscando os conceitos cristãos, percebendo o caminho a seguir, nos empenhando nisso. Vamos procurar levar a vida a sério. Nós não estamos aqui em colônia de férias. Nós podemos nos divertir, devemos até. Quando nós dizemos vamos levar a vida a sério, não significa nós ficarmos sisudos, carrancudos. Significa sentir o objetivo da vida, buscar o conhecimento que liberta, colocar em prática esses conhecimentos, não é? Cuidar da saúde, que é o nosso bem maior, ter disciplina nos nossos estudos, na nossa busca de conhecimento, porque se nós não tivermos disciplina, nós não saímos do lugar, nós continuamos emperrados. Vamos pacientemente, sem estresse, dia a dia, galgando o nosso degrau da evolução. O mundo, ele é de expiação e provas, então nós já erramos. A doença é um chamamento para o retorno ao equilíbrio, ao autocontrole, à disciplina. E vamos ter disciplina no tratamento, ser pacientes com os resultados. Nós não vamos nos curar de um dia para o outro. Nós somos os arquitetos de nós mesmos. Nós nos construímos. Essa é a tese maravilhosa que a doutrina dos espíritos nos propõe. Maravilhosa tese que a doutrina dos espíritos nos propõe. Deus construiu um mundo riquíssimo de possibilidades para o nosso crescimento. Nos colocou nele e nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Errando e acertando, vamos imprimindo na nossa consciência o que é melhor e o que nos faz mal. Vamos fortalecendo o bom e descartando o mal. Esse processo é simples, como tudo que vem de Deus. Aprendamos a valorizar o simples. Façamos nossas escolhas com sabedoria, como o pai que pacientemente esperava a filha na praça. Ao chamá-la por 3 vezes para ir para casa, e ela pedia mais 5 minutinhos para pedalar mais um pouquinho, uma senhora que observava lhe disse: "O senhor é paciente, né?" Ele respondeu: "Não quero repetir com a minha filha o mesmo erro que cometi com o meu filho, que foi atropelado e agora eu não posso mais esperá-lo brincar." Quando se perde é que se valoriza, não é? Tenho prazer em observar a alegria da menina pedalando. Queridos, o conhecimento espírita colocado na prática diária nos conduzirá a horizontes gloriosos. Depende de nós.
O mundo nos oferece gostosuras, prazeres sensoriais que podem nos embrutecer quando não são bem dosados. Deus nos oferece o que é bom para nós. Basta estarmos atentos e sermos conduzidos. Seremos conduzidos a Deus se estivermos atentos. Entreguemo-nos a Deus e a ficha cai. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça no bem.